Hello there, Marcelo Dutra falando aqui, seu professor. Estou passando aqui hoje para falar com você sobre 3 coisinhas que separam as pessoas da conquista da fluência em inglês. Se você vive com dificuldades tentando aprender o idioma e ainda não conseguiu, saiba que existem alguns bloqueios, algumas pedras no sapato das pessoas que geralmente as impedem de conquistar a fluência. O primeiro passo, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui agora com você é a questão do como. Porque sem saber como fazer, não adianta você dar o primeiro passo. Quando você sabe como fazer, tudo fica muito mais fácil, ou não é? Não é vivendo na base do murro em ponta de faca, tentando aprender, na base da tentativa e erro, que você vai conquistar a sua fluência com maior facilidade. Muito pelo contrário, isso traz muito mais dificuldade, muito mais dor, muito mais sofrimento. E geralmente as pessoas tendem a desistir exatamente por não saberem como fazer, porque elas entendem que precisam do idioma, talvez seja o seu caso, mas por tentativa e erro, e muito erro sendo gerado, elas acabam achando que o problema está nelas. Então eu quero que você entenda que o problema não está em você. O problema está muitas vezes nas formas passadas por aí, que a gente geralmente vê, de um idioma não natural, não realístico, apresentado para você, por exemplo, através de uma estrutura gramatical, tentando fazer com que você conquiste a sua fluência. Não é assim que você vai chegar lá. Então, saber como fazer é o que realmente separa as pessoas daquelas que conquistam para aquelas que vivem tentando conquistar, ok? Se nós estamos falando do como, eu quero lhe dar um exemplo para você entender melhor. Mencionei a questão da gramática, né? Nós não aprendemos o português via gramática. É óbvio que você sabe disso. Você aprendeu a gramática muito tempo depois, quando você chegou na escola e você já falava português fluentemente. Não somente falava, como conseguia compreender o que as pessoas falavam contigo. É óbvio que faltava um pouco de vocabulário, e isso foi agregando na sua vida com o passar dos anos, mas você já era capaz de se comunicar, tá bom? Então, se você quer aprender a falar inglês fluente, esquece esse negócio de gramática. Se atente à escuta, escute e repita, da mesma forma na qual você aprendeu o português. Então aqui vai um como. O como é ouvir e repetir. Mas ouvir e repetir o quê, Marcelo? Principalmente frases feitas. Se você pega uma frase, você sabe o significado da mesma, e você a escuta e depois a repete, fazendo a associação certa com a imagem que já está pré-existente no seu cérebro, daquela ideia que está sendo passada através daquela frase, certamente você vai absorver isso. Depois, aplicando esse conhecimento, você o aprenderá. Então, lembre-se, se você pega uma frase, sei lá, como por exemplo, the red car is there. Nós estamos falando do carro vermelho que está lá. Se nós falamos isso e nós imaginamos na nossa cabeça um carro vermelho lá, naquele lugar que apareceu aí na sua cabeça, não pode ser algo apenas que faça sentido para mim, entende? Precisa ser algo que esteja dentro da sua cabeça já pré-existente, porque aí a absorção é praticamente instantânea. Você só pega agora o som, igual você fez no português, pega o som e junta com a imagem do carro vermelho que está lá, que já está na sua cabeça. Ficou claro? Quer ver um outro como? Não dá para treinar a sua compreensão auditiva se você fica assistindo filme com legenda. Se você está assistindo filme com legenda, você está treinando a sua leitura, percebe? É bem específico, tá? São 4 habilidades linguísticas. Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a escrever, você tem que aprender a compreender o que o outro diz e você precisa aprender a falar. Só que cada uma dessas 4 habilidades precisa de um trabalho em separado, tá? E a junção das 4 forma o que nós chamamos de fluência. Se você está tentando aprender a compreender o que o outro fala, lendo, você vai ficar muito bom na leitura, mas na compreensão auditiva, já era, ok? Então é importante que se você vai assistir um filme para treinar a sua compreensão auditiva, a minha recomendação é que você assista um filme que você já viu, você já conhece a história, agora o foco está única e exclusivamente no inglês. Pega um vídeo, vai assistir um vídeo, você já entendeu o significado, o sentido daquele vídeo, agora o foco está único e exclusivamente no treinamento do inglês, tá? É o foco. Repare que tudo é uma questão de objetivo. Se você sabe para que você está fazendo alguma coisa, você pode definir os caminhos de uma forma muito mais assertiva, tá bom? Outro detalhe é a questão da fala. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Isso nos leva ao segundo ponto.
Se você não tem um ambiente seguro, com pessoas reais para falar o idioma, como é que você vai falar o idioma? Entende? Não dá para falar inglês escrevendo, assim como não dá para você treinar sua compreensão auditiva lendo. Se você quer falar inglês, você de fato precisa falar inglês. Então, ter um grupo com pessoas reais, não pode ser computador. Não dá para ser de frente para o computador único e exclusivamente. Você precisa ter acesso a gente e conversar com essas pessoas e trocar essas ideias. Até porque, se você tem aquela trava que te trava, já ouviu essa trava? Já ouviu esse bloqueio? Aquele, Marcelo, eu até sei, mas aí quando a pessoa vem falar comigo, eu travo. Eu ouço isso com muita frequência. Então, se você possui isso, você precisa se desbloquear disso. Como é que a gente vence a trava que nos trava? É fazendo. Não é teorizando. Não é sentando no sofá lendo livros sobre como destravar o meu inglês que você vai aprender. Isso aqui é o como, é a teoria. Mas se você não aplica a teoria, eu não estou falando que a teoria seja ruim. Ao contrário, a teoria é importante, ela é o como, é o primeiro passo, lembra? Mas se você não aplicar a teoria, você não vai conquistar a sua fluência. Então você precisa falar inglês e falar inglês frente a outras pessoas, para que assim você se exponha. Mas repare que, se você faz isso no mundo real, você corre as chances de perder uma vaga de trabalho, você corre a chance de perder uma oportunidade de network, um relacionamento, sei lá. Porque você está num ambiente não seguro. No mundo real, você está correndo sérios riscos de conversar com uma pessoa que não tem paciência suficiente por não ser professor ou professora, né? E não ter o mesmo objetivo que você, de simplesmente mandar você catar coquinho. Já ouviu essa expressão antes? E aí, é triste. Pode gerar, inclusive, em você ainda mais trauma linguístico, tá? Então, se você quer se desvencilhar disso e resolver essa questão na sua vida de uma vez por todas, você precisa de gente que esteja com o mesmo foco que você, o mesmo objetivo de conquistar a fluência que você. Mas, vamos para o passo 3. Se você não tem o professor para fazer as correções certas, da maneira certa e principalmente na hora certa, também não vai adiantar. Por quê? Você aprende o como, aplica o como para, de fato, internalizar o conhecimento. Mas aí você está falando errado o tempo todo. Repare que não é errando que se aprende. É errando e sendo corrigido que você evolui. Então o professor é papel-chave aqui nessa equação. Se você não tem o professor ou professora para fazer as suas correções, tampouco adianta. Mas lembre-se, olha como isso é interessante. Tem muita gente que fica presa ao professor particular. O professor particular por si só não vai ajudar você a conquistar a sua fluência. O professor ele é importante para sanar as suas dúvidas e para fazer as correções certas, na hora certa, da maneira certa. Mas se você não tiver, lá no passo 2, lembra que eu disse? Um grupo de pessoas onde você se expõe, pessoas inclusive que você desconheça, você esteja ali se expondo verdadeiramente, sabe? Para vencer o medo do ridículo, popularmente chamado, né? Na psicologia, nós chamamos isso de ansiedade mediante avaliação de desempenho. Também sou psicólogo, se você não sabe. Dificilmente você vai conquistar essa liberdade, libertar-se de viver uma vez por todas essa trava que te trava. Você precisa se expor, tá bom? Então, 3 passos, recapitulando. Tem que saber como fazer, tem que aplicar o conhecimento que você recebe e junto com outras pessoas. E tem que ter o professor para fazer as correções certas, da maneira certa e na hora certa, para que assim você evolua verdadeiramente. Ficou claro? Meu nome é Marcelo Dutra, sou o seu professor, espero poder contribuir com a sua vida ainda mais através de muitos vídeos aqui no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, ou através das nossas demais redes sociais, como Instagram, @Wave Imersão, Facebook, @Wave Imersão. Se você quiser nos seguir, fique à vontade. E igualmente através da nossa Imersão Inglês Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos em grupos no WhatsApp. Quer participar conosco? É bem simples. Acesse o site que eu vou deixar na descrição deste vídeo e você terá a oportunidade, preenchendo o seu cadastro com nome, e-mail e telefone, lembre-se de colocar o seu DDD, receber uma mensagem minha. Eu mesmo, particularmente, enviarei uma mensagem para você via WhatsApp e vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão. A imersão Inglês Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos, tem duração de 2 semanas inteiras, com muito conteúdo, podcasts, videocasts, textos, áudios, vídeos, aulas gravadas, aulas ao vivo e o meu acompanhamento feito contigo no privado, e tudo isso é 100% gratuito. A imersão é preparatória para o curso, eu não aceito alunos que não participam da imersão,
Portanto, se você deseja se tornar aluno Wave, você precisa participar da imersão. Se você não deseja se tornar aluno Wave, você pode aproveitar a imersão porque ela é, como eu disse, 100% gratuita. Tudo que você precisa fazer é se cadastrar. waveidiomas.com, vou deixar na descrição aqui, você já sabe, acesse o site e vem com a gente. Forte abraço, eu, Marcelo Dutra, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Take it easy, bye bye now.